Então, pessoal, bom dia a todos. São exatamente 8h05. Vamos discutir hoje um tema muito interessante, que é o, dentro do linfoma de Hodgkin, a predominância linfocitária nodular. Eu digo interessante porque, historicamente, nós aprendemos, lá no passado, e a doutora Helena está aqui como prova ocular disso, de que era um linfoma de bom prognóstico, né, e ainda continua sendo, mas o que mais me impressiona hoje são as várias nuances moleculares que essa doença tem, né, e o quanto ela abre uma perspectiva de um aprofundamento, de um maior conhecimento. Então, eu pedi então para a Amanda apresentar esse trabalho, que é uma atualização. Amanda, nossa residente aí do primeiro ano. Amanda, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Amanda, sou residente de hematologia do primeiro ano. E hoje eu vim apresentar um artigo de atualização, na verdade, sobre uma doença chamada linfoma de Hodgkin com predominância linfocitária nodular. E vocês vão ver no decorrer da aula que é uma doença que, apesar de ser um tipo de linfoma de Hodgkin, é, chama bastante atenção o fato de ter características bem próprias, né? Como se fosse uma entidade realmente separada. Vou começar, tá? Se não estiverem ouvindo ou qualquer coisa, vocês avisam, tá bom? Pronto, antes de falar propriamente da predominância linfocitária nodular, eu quis trazer uma visão geral sobre a doença de Hodgkin como um todo, né? Uma neoplasia linfóide B, pela literatura rara, né? Com dados dos Estados Unidos, mais ou menos 8.000 casos ao ano e cerca de 10% dos diagnósticos dos linfomas. Essa doença tem uma distribuição bimodal, afeta principalmente jovens adultos e pessoas após os 55 anos de idade. A etiologia da doença é desconhecida, sabe-se que existem alguns fatores associados, mas não se sabe até que ponto isso é um fator causal direto, né? Sabe-se que a história familiar é importante, né? Então, existe maior risco de a pessoa desenvolver quando tem história familiar positiva em irmãos, ou em gêmeos monozigóticos, né? Que o risco é ainda maior. Sabe-se que existe um papel do vírus Epstein-Barr na etiologia da doença e um papel também no estado de imunossupressão do paciente, como um paciente infectado por HIV e outras causas de imunossupressão. Uma coisa que o artigo traz também, que algumas infecções infantis têm papel possivelmente protetor, como a varicela, sarampo, etc. Em pacientes imunossuprimidos, a doença tende a ter uma apresentação mais avançada, afetando sítios incomuns, e tende a ter um pior prognóstico. Nos últimos anos, né, avanços, né, na radioterapia, na quimioterapia, na imunoterapia, elevaram a taxa de cura da doença para mais de 80% em pacientes com menos de 60 anos. Então, hoje, a princípio, né, claro que cada caso vai ser avaliado individualmente, mas a princípio é uma doença com uma alta taxa de cura. O diagnóstico, geralmente, né, na apresentação clínica, o paciente vai ter linfonodomegalias supradiafragmáticas, principalmente cervical, mediastinal, supraclavicular. Então, linfonomegalias inguinais, por exemplo, é mais raro. Os sintomas B estão presentes em cerca de um terço dos pacientes e pode haver uma queixa de prurido crônico também relacionado à doença. A doença se dissemina preferencialmente através de cadeias linfonodais contíguas, mas pode afetar baço, pulmões, fígado e medula óssea, né? Pode ter doença extranodal.
O diagnóstico é feito apenas por biópsia excisional, porque a arquitetura linfonodal como um todo é bastante importante para o diagnóstico mais eficaz. Então, a punção por agulha fina e core biopsy, né, não são adequados para fechar o diagnóstico. E o marco histopatológico da doença são as células de Riedstenberg, são células de origem B, né, do centro germinativo, e essas células estão presentes num fundo celular inflamatório importante. É o que marca, assim, a doença da biópsia. Pela OMS, a doença de Hodgkin é classificada em dois grandes grupos, né? É o grupo de doença, do grupo clássico, que se divide em vários subgrupos, que eu vou comentar um pouco mais na frente, e o grupo nodular linfocitário predominante, ou predominância linfocitária nodular, que é o que vai ser o foco da aula mais um pouco para frente. Por conta da relação dessa doença com o linfoma de células B rico em histiócitos e células T, um diagnóstico diferencial importante, né? Uma coisa que pode confundir, inclusive, existe uma proposta de renomear a doença para linfoma de Hodgkin com predominância de células B, para ter essa diferença mais evidente. Comentando um pouco sobre o linfoma de Hodgkin clássico, como eu comentei antes, né, o fato marcante da doença são as células de Riedstenberg, dentro de um fundo reativo inflamatório. Existem alguns subtipos descritos, né? O primeiro é o tipo nodular, esclerose nodular, é o tipo mais comum, afeta pacientes mais jovens e tende a ter uma doença mais localizada, lente cervical, mediastino. Existe o subtipo de celularidade mista, pode afetar a população mais pediátrica ou a população mais idosa. Tende a ter uma apresentação de doença mais avançada e tem um pior prognóstico. O subtipo de depressão linfocitária é mais raro, afeta pessoas principalmente imunodeficientes e costuma ter uma doença mais extensa e sintomática. E o subtipo rico em linfócitos tem uma morfologia bem semelhante ao predominância linfocitária nodular, porém o imunofenótipo ele é mais clássico do linfoma de Hodgkin. Na biologia da doença, uma coisa que chama, que é um marco assim da imunobiologia, é a superexpressão de PDL1 e PDL2 nas células tumorais, e isso causa o que a gente chama de evasão imunológica, né? As células tumorais conseguem ali meio que fugir da ação dos linfócitos T e conseguem prolongar a sobrevida tumoral, e isso traz implicações em tratamento, né? Um alvo terapêutico aí para a doença. É só para ilustrar a célula de Riedstenberg. E agora entrando mais no tema do artigo, na atualização, que é o linfoma com predominância linfocitária nodular. É uma entidade distinta, diferente do linfoma de Hodgkin clássico. Já chama a atenção inicialmente que ele não tem o marco histopatológico, que é a célula de Riedstenberg. Não tem essa célula na apresentação clássica, né? As células tumorais desse subtipo são as chamadas células LP, que são as células predominantes em linfócitos. E como característica, elas são geralmente CD20 positivas, CD30 negativas, o que difere da célula de Riedstenberg clássica. É uma doença que afeta mais homens entre 30 e 50 anos. Os sintomas B e a doença extranodal são mais raros. Geralmente é uma doença que vai se apresentar como doença nodal localizada, poupando tipicamente o mediastino e o abdômen. E tende a ter um curso clínico bem indolente, se comporta como uma doença
indolente de células B, com tendência a recidivas tardias. Essa entidade representa 5 a 6% de todos os linfomas de Hodgkin, né? Tem um predomínio pelo sexo masculino, proporção cerca de 3:1. O pico de incidência é ali entre os 30 e 50 anos, e tende a ter um curso clínico indolente, uma alta taxa de sobrevida global, mas com elevada taxa de recidiva tardia e transformação histológica para linfoma difuso de grandes células B, principalmente. Um pouco sobre a biologia do predominância linfocitária nodular. São células que vêm do centro germinativo. As células tumorais são as células LP, são como se fossem umas variantes da célula de Lichtenberg clássicas, né? São caracterizadas por possuírem núcleos convolutos, núcleos mais escondidos ali, mais com os picos. O imunofenótipo clássico são células com marcadores de células B maduras, CD20 positivo, CD79A, CD45 positivo, e apresentam tipicamente CD30 negativo e CD15 negativo, que é diferente do linfoma de Hodgkin clássico. São células que preservam o programa de células B, ou seja, expressam genes PCR, né, o que traz aí uma possibilidade de terapia-alvo, e são células que tipicamente são negativas para EBV, o que também é outra característica diferente do linfoma de Hodgkin clássico. O microambiente tumoral, tipicamente, é uma rede de células dendríticas foliculares com linfócitos B reativos de fundo, e tende a ter um predomínio de células T, CD4 e PD1 positivas, circundando as células tumorais. O microambiente tumoral, ele também vai definir, muitas vezes, a apresentação histológica da doença, que também possui um espectro, né? Quanto à genética, são células tumorais que apresentam rearranjo gênico de imunoglobulinas com implementação somática e alteração em genes das vias do PCR e NF-kappa-beta. Em relação à apresentação histológica, existe uma descrição sobre vários tipos de apresentação histológica que vão ser definidos pelo microambiente tumoral, principalmente pela parte imunogênica ali do microambiente tumoral. São descritos padrões de A até F, e esses padrões apresentam como se fossem uma evolução. Do A até o C são padrões mais nodulares, do D até o F são padrões mais mistos e difusos, e no decorrer que esses padrões vão evoluindo, eles vão perdendo a apresentação ali de células T no microambiente tumoral, e aumentando a exposição de células, diminuindo a presença de células TCD4, aumentando a exposição de células TCD8, né, e células NK. Acredita-se que isso vá mudando a apresentação histológica da doença. Em relação a esses padrões histológicos, né, apesar de já ser descrito que esses padrões mais avançados, né, D até o F, tendem a apresentar uma doença mais agressiva, com maior risco de transformação para linfoma difuso de células B, não é ainda descrito de forma robusta que esses padrões podem ser usados para definir tratamento. Então, é mais uma forma, assim, de reconhecer as várias apresentações da doença e conseguir fazer um diagnóstico diferencial com outras doenças semelhantes. A apresentação clínica, geralmente, é uma doença mais localizada, estágio 2, pega mais cadeias cervicais e axilares, tem raro envolvimento mediastinal e extranodal, os sintomas B são menos frequentes e costuma ter um curso clínico indolente. O diagnóstico também exige biópsia excisional,
para que seja preservada a arquitetura linfonodal. A histologia vai mostrar mais frequentemente, né, o padrão nodular, mas lembrando que existem outros padrões histopatológicos, como eu mencionei anteriormente. Vai mostrar células LP e o imunofenótipo característico desse subtipo. É importante a diferenciação entre linfoma de Hodgkin clássico e os linfomas B indolentes. O estadiamento é feito com PET-CT e o estadiamento clínico com o sistema Ann-Arbor. O prognóstico costuma haver, né, uma alta sobrevida global, porém existe um risco de recaída tardia e transformação histológica. Aí, só comentando um pouco do estadiamento clínico, do sistema Ann-Arbor e o padrão histológico. Existem alguns fatores de risco reconhecidos para a transformação em linfoma difuso de grandes células B, como uma doença avançada no diagnóstico, os padrões histológicos difusos, né, do D até o F, e um paciente que já tem recorrências múltiplas da doença. Em relação ao manejo, existem diversas formas de abordar, né? O artigo traz diversas visões. Eu tentei trazer assim de forma mais resumida em relação à doença localizada, né? São os estágios 1 e 2. Existe a possibilidade de você abordar esse paciente somente com radioterapia isolada, mas ele enfatiza, né, que essa abordagem terapêutica é mais possível em casos que o paciente tem aquele padrão nodular clássico, é um paciente que não tem fatores de risco para doença mais avançada, não tem comorbidades importantes, então seria aquele paciente realmente com doença bem localizada e com um contexto clínico menos complexo, né? Existe a possibilidade de você realizar o tratamento com a radioterapia isolada. Outra abordagem possível é a realização de quimioterapia com radioterapia associada. Então, associações de quimioterapias clássicas como o R-CHOP, o R-COP, ou abordagens baseadas no ABVD com a adição do rituximab. Uma coisa que é bem escrita nesses tipos de abordagem é que o rituximab aumenta a taxa de resposta e a duração da remissão. Então, é preferível utilizar o rituximab sempre que possível. Outra alternativa de tratamento é o rituximab de forma isolada. É uma alternativa para pacientes que não toleram tão bem químio ou radioterapia. Nesses casos, foi visto, né, que os pacientes têm uma boa resposta, um bom controle de doença inicial, mas que as recaídas são mais frequentes nesse tipo de abordagem. Para a doença avançada, estágio 3 ou 4, preferencialmente ali você vai iniciar a abordagem com rituximab e químio, terapias utilizadas para linfomas B, né, o R-CHOP, RCVP, mas ele também traz a possibilidade no artigo de fazer um tratamento escalonado para o esquema BACOP com realização do PET ínterim, mas essa abordagem ainda possui dados limitados, então não se sabe ainda assim o nível de evidência se é robusto para a recomendação de forma geral. Uma doença com altas taxas de recorrência, né, então é até comum acontecer isso no acompanhamento clínico dos pacientes, e a reabordagem terapêutica vai depender da extensão da doença e dos tratamentos prévios, né? Um paciente que não fez ali uma quimioterapia anterior, não tem doses cumulativas importantes de quimioterapia do tratamento anterior, você pode abordá-lo, né, tratá-lo com rituximab isolado ou com rituximab e a radioterapia de consolidação, é uma alternativa. Existe também uma opção terapêutica de realizar
quimioterapia intensiva, seguida de transplante autólogo. Essa opção terapêutica é mais recomendada para pacientes com prognóstico, com fatores de prognóstico ruim, como uma doença que apresentou recorrência ali com menos de 2 anos, do diagnóstico diferencial, uma doença que está apresentando envolvimento hepático, envolvimento de medula óssea, envolvimento extranodal como um todo, né? Ele traz como uma opção terapêutica aí a quimioterapia intensiva com o transplante autólogo, e os pacientes que apresentam transformação para linfoma difuso de grandes células B, essa transformação é mais frequente no padrão histológico E, que é aquele padrão mais difuso, e costuma ter um melhor prognóstico em relação ao linfoma difuso de grandes células B de novo. Comentando um pouco sobre cenários futuros, alguns tratamentos aí estão sendo estudados para esse tipo de doença, principalmente envolvendo terapias com CAR-T e anticorpos biespecíficos. Inclusive, aí menciono no artigo que existe um estudo acontecendo, né, em relação a esse biespecífico, CD3. É o mosunetuzumab. Eu tenho que aprender a falar esse nome, mas... E, concluindo, só um resumo, assim, como um todo da aula, né? O linfoma de Hodgkin com predominância linfocitária nodular é uma entidade distinta do linfoma de Hodgkin clássico, né? Com características tanto biológicas quanto clínicas próprias. Geralmente tem um curso mais indolente, alta taxa de sobrevida, mas com risco significativo de recorrências tardias. Existe a possibilidade de transformação histológica para linfoma difuso de grandes células B, principalmente nos padrões histológicos difusos. Então, é uma coisa a se ficar atento, né, no segmento desses pacientes. O diagnóstico preciso é feito com histopatologia e imunofenotipagem, né, imunohistoquímica, para ser diferenciado ali dos linfomas bem dolentes, né, e do linfoma de Hodgkin clássico. O tratamento deve ser individualizado, né, de acordo com o estágio clínico, com o padrão ali histológico, com os fatores de risco do paciente, com a história de tratamento prévia dele, né, tudo isso vai ser importante para definir qual vai ser o tratamento. Existem novas terapias sendo estudadas para essa doença, né, que podem melhorar o controle e reduzir as recidivas, e enfatizando a importância do segmento prolongado, tanto para a detecção precoce das recaídas, quanto para a detecção da transformação. Essas foram as minhas referências, e é isto. Obrigada, pessoal. Obrigado, Carla. Amanda, perdão, pela excelente apresentação, muito bem resumida. E trazendo um tema aí, como eu comentei, se você puder descompartilhar, eu te agradeço. Bastante importante para nós, né, em termos de discussão. E aí, eu queria fazer alguns pequenos comentários e abrir aí para a gente ouvir os colegas. Né? Uma coisa que me incomoda nesse tipo de linfoma é a recidiva tardia. Tá? Quer dizer, é um linfoma indolente, mas com um potencial de recidiva tardia. Então, gera uma certa insegurança para o próprio paciente e para o médico, né? E essa possibilidade aí de transformação para linfoma difuso de grandes células B. E esse é um ponto. Uma coisa que eu acho que a gente precisa discutir é qual é o perfil do doente com esse tipo de linfoma no nosso meio, em que classicamente esses doentes chegam com doença muito avançada e com doença bulky, quer dizer, demoram às vezes a chegar. Se esse paciente ele perde de certa forma esse bom prognóstico que teoricamente a doença tem, né? Então esse é um ponto, tá? E algo que até cheguei a comentar com alguns colegas, que é exatamente essa tentativa
de separação genético-molecular dessa doença e pelo histopatológico também, em subtipos, né, que permitam que a gente possa fazer uma estratégia de tratamento um pouco melhor, tá? Então, eu acredito que o Carticel aí ele entra mais por conta da história do CD20 positivo, né? E o bispecífico também, o Monotuzumab, também ele entra com essa possibilidade aí, de fato, de tratamento, porque quando esses doentes recaem, quer dizer, eles acabam cumprindo aquele mesmo caminho que os outros linfomas de Hodgkin. Então, com esses comentários, eu queria abrir para ouvir os colegas. Eu não sei se alguém gostaria de falar. A gente está aqui com a presença do doutor Dário, doutor Eduardo, doutora Helena, todos que conhecem bem. Eduardo, bom dia. Bom dia. Bem, Eduardo, recentemente revisou um caso para nós, né, Eduardo? isso. É, aí Teu tá, som tá baixo, Eduardo. gente. Estão me escutando melhor? Melhorou um pouco. Estranho. É, uma coisa que eu queria comentar em relação à aula de uma forma geral é porque esse linfoma, acaba a gente usando o termo linfoma de Hodgkin para dominância linfocitária nodular, porque antigamente, quando a gente ainda não sabia bem o fenótipo da célula, se acreditava que ela fosse uma variação do linfoma de Hodgkin clássico, porque morfologicamente no microscópio lembra alguma coisa. Mas hoje a gente vê que, na verdade, não tem nada a ver. São células com histogênese diferente, elas têm uma marcação diferente, e o que eles têm em comum, de fato, é uma apresentação morfológica. Hoje a gente sabe que ele é bem mais próximo do linfoma de grandes células B rico em T, né, o nosso B rico em T, do que do linfoma de Hodgkin clássico. Acaba que é um diagnóstico muito difícil. Você precisa pensar nele. É um diagnóstico que ele não sai com patologista generalista. Precisa ser um colega muito abençoado, de fato, para pensar nesse diagnóstico, porque ele é raro. E é um diagnóstico difícil. Muitas vezes você vai ver poucas células atípicas, são células que não chamam tanta atenção quanto as células RS do linfoma de Hodgkin, as células LP, ou as células popcorn, né, como a gente costumava chamar. São células que têm alterações um pouco mais discretas. Elas lembram, na verdade, mais um imunoblasto ativado que a gente vê na mononucleose infecciosa do que uma célula típica propriamente dita. Ajuda muito a diferenciar do linfoma de Hodgkin clássico a imunohistoquímica, porque eles têm marcação diferente. Dificilmente a gente vê marcação para CD30, normalmente é CD20 positivo, CD45 positivo. E dois achados imunofenotípicos que ajudam a gente, um deles é porque essa formação nodular é feita por um arcabouço de células dendríticas foliculares. Normalmente, essas células elas servem para fazer o arcabouço dos folículos linfóides normais, né? Do centro germinativo e do folículo linfóide normal. Desse tipo de linfoma de Hodgkin existe uma expansão. Então, todo aquele nódulo ele tem uma expansão da rede dendrítica, existe quebra da rede dendrítica. Isso é uma coisa que chama bastante atenção. Um outro fato é que ele gera uma resposta imunológica que cria rosetas linfocitárias de linfócitos T, CD4 positivo, e muitas vezes CD56 e PD1 positivo ao redor das células popcorn, que é um dos marcos da doença que ajuda bastante no diagnóstico. O nosso principal diagnóstico diferencial não é nem com linfoma de Hodgkin, é com B rico em T. E às vezes é complicado dar esse diferencial. Muitas vezes é complicado mesmo. Uma das coisas que ajuda é que normalmente o predominância linfocitária nodular, as células têm origem de centro germinativo, elas são BCL6 positivo, enquanto no B rico em T, ela pode ser positivo ou negativo, muitas vezes negativo. Isso é uma coisa que chama atenção, mas nem sempre acontece. Muitas vezes a gente considera essas duas doenças como um espectro, na verdade. E as duas podem, inclusive, coexistir. Então, de fato, é um diagnóstico que merece muito cuidado, merece muita discussão, não é uma coisa que a gente solta assim com tanta facilidade, principalmente se ele seguir os subtipos de distribuição difusa, que aí perde totalmente aquela rede dendrítica e dificulta bastante a nossa vida. A, a, a-
Dica que eu dou como colega patologista é que sempre que vocês tiverem um diagnóstico desse em mãos, procure o colega que deu o diagnóstico, procurem saber como chegou a isso, ou mesmo quando vocês pegam um diagnóstico benigno de, sei lá, linfoma, desculpa, de linfonodo reativo numa situação que não parece mesmo, até tentar lembrar desse tipo de diagnóstico para dar para o patologista que está olhando, que às vezes a gente simplesmente não lembra, porque é uma doença rara mesmo. Perfeito, perfeito, Eduardo. Muito obrigado aí Ah, pelos comentários. Doutor Dário, por favor. Fernando, Bom dia, doutor Dário, por favor. o Eduardo já falou aí muito bem, não vou ser repetitivo. Três, três doenças têm uma características semelhantes na apresentação, na histologia. Hodgkin, né, tanto da forma clássica como a predominância linfocitária nodular, e o linfoma de células B rico em células T. Essas três aí, você tem uma quantidade enorme de células que são reativas e poucas células tumorais, né? Isso aí criou um problema no início. O, Helena conheceu muito bem o Dr. Bogliolo. Quando ele viu os Hodgkin lá em Minas Gerais, ele não acreditava que Hodgkin era tumoral, porque ele via uma quantidade enorme de células reativas, muito eosinófilos, plasmócitos, e às vezes até granuloma. E às vezes tinha casos associados com tuberculose e tal, aparecia, e pode aparecer, né? Granuloma também. Ele disse, não, isso aqui, ele afirmou enfaticamente, isso aqui não é, ele morreu dizendo que não era tumoral, entendeu? Então, essa dificuldade, como o Eduardo já colocou aqui, aí às vezes, é que você tem um grande número de células reativas e poucas células tumorais. E é muito importante isso aí, a imunohistoquímica que vai definir, né? E muitas vezes, se você olhar só no HE, rapidamente, assim, tem que ser com muito cuidado, aqueles nódulos podem dar a impressão de um linfoma folicular, linfoma não Hodgkin, né? Então, é preciso realmente a vivência na área da hemopatologia para você chegar a um diagnóstico correto, né? Os outros comentários ela já falou, alguns autores acham até que é a mesma doença, o linfoma não Hodgkin de grandes células, células B rico em células T e a forma predominância linfocitária nodular, né? Então, eles acham que é uma variante da mesma doença. Então, eram esses comentários aí, Fernando. Obrigado, doutor Dário. Obrigado aí pelos comentários muito, muito importantes. Uma coisa que eu fiquei pensando, e desde, aliás, até comentei já com alguns colegas, e acho que com o Eduardo e com a doutora Helena, a sensação que eu tenho é que tem inclusive grupos, né, que têm estudado só a parte molecular dessa doença, né, e subdividindo essa doença. Então, eu tenho a impressão que no futuro, quando isso for mais acessível e juntando com todos os outros aspectos da histopatologia, da imunohistoquímica, eu acho que talvez a gente vá encontrar um detalhamento melhor, né, e que possa, na verdade, auxiliar a conduta clínica, né. Eu recentemente pedi ao Eduardo para revisar um caso aqui do HU, que era um paciente que havia uma suspeição diagnóstica, e eu não sei se ele quer comentar isso, aquele caso, Eduardo. Sim, sim, posso comentar. É, Era um caso que o paciente tinha inicialmente um diagnóstico de linfoma de grandes células rico em T, né? Tinha um B rico em T que tinha recaído. Tinha sido feita uma biópsia inicial, tinha sido mandado para um primeiro laboratório que tinha dado o diagnóstico de linfonodo reacional. Daí foi para um segundo laboratório. Nesse segundo laboratório, eles tinham sugerido, então, como uma predominância linfocitária nodular. Chegou para mim para fazer a harmonização dos laudos.
E, de fato, era interessante esse caso porque ele tinha 2 linfonodos. Um deles, de fato, estava reacional. E o outro tinha a doença, né? De fato, ele batia com o predominância linfocitária nodular. Não era um caso exatamente fácil, não. As células não estavam tão apresentadas, eram raras, de fato. Mas, do ponto de vista imunofenotípico, ele marcava muito bem tudo que a gente espera que uma predominância linfocitária nodular marque, né? Eu lembro que esse caso eu liberei com uma nota falando assim, a gente não tinha os critérios para BRQT, de fato, ele casava muito melhor com o do predominância linfocitária nodular, mas que a doença é um espectro que a gente não espera, mas que pode acontecer, né? De ela coexistir, de recidivar como um ou recidivar como outro. Perfeito, perfeito. Doutora Helena, Isso eu aí, viu, queria Fernando? ouvir. Oi, doutor Dá, perdão, pode Não, é falar. só aproveitando aí, porque eu não sei se isso aí vai mudar, mas tem um trabalho aí, um colega que falou na possibilidade de você colocar essa forma predominância linfocitária nodular como linfoma B, uma forma nodular rica em linfócitos, entendeu? Isso é uma proposição, mas continua ainda chamando predominância linfocitária a forma não clássica, né, nodular. Que existe Ainda, muitos trabalhos de pesquisa que são realizados, e eles não querem modificar. Foi apenas uma proposta de um trabalho que eu vi, de uma classificação que já coloca assim, que é a ICC, né? Isso. a Nessas últimas atualizações da OMS e da ICC, eles têm algumas divergências, eles não saíram com a mesma classificação igual. A ICC já está chamando de linfoma de predominância linfocitária nodular. Ele matou o nome Hodgkin, e eu acredito que quando vier no ano que vem, que eu acho que já vai vir uma revisão dessa última atualização da OMS, eles devem harmonizar os laudos, porque fica muito esquisito você ter duas classificações largamente usadas usando termos diferentes. certeza, com certeza. A sensação que a gente tem é que ainda não saiu, mas vai sair daquela classificação do Rodgkin. Essa é a impressão que eu tenho, mas é só uma impressão. Eu queria muito ouvir a doutora Helena Pitombeira, que é quem mais tem experiência clínica com o cuidado desses doentes. A doutora Helena foi quem iniciou aí o ambulatório de Hodgkin no nosso serviço e que tem um segmento mais longo aí, talvez no Brasil, de mais de 1.000 doentes. Eu queria que a senhora falasse especificamente de como é a predominância linfocitária e como foi isso ao longo desses anos aí para nós, por Fernando, favor. eu acho que eu Está estou um pouco distante a voz da senhora. é, Está melhorou? bem longe, doutora Helena. Não estou lhe Melhorou, ouvindo. Fernando? Não, está muito distante. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Melhorou um pouquinho só, mas ainda está longe. É porque eu estou muito longe de você. Pronto, Eu melhorou? pe- Melhorou, agora sim. Agora Tá bom, foi. tá bom. Não, eu fico muito. Primeiro, muito obrigada, Amanda. Foi muito bem apresentada a situação. Está distante, doutora Helena. Está ruim de lhe ouvir. Tá. Melhorou? Um pouco. O negócio tá feio. Eu já estou no mais alto que eu posso. Certo. Continue, por favor. Melhorou? Melhorou. Tá bom. Agora sim. Hum. Não, eu fico muito feliz de escutar o Dário e o Eduardo, porque quando nós começamos a estudar Hodgkin, ainda era paragranuloma, granuloma e sarcoma de Hodgkin. Então, isso dá bem uma ideia de todo o percurso que se deu, de aprendizado. Então, a cada vez mais vai se esmiuçando a doença, né? Que hoje o Hodgkin é outra coisa de quando nós começamos. Eu queria só chamar a atenção de 2 pontos que a Amanda, quando ela falou no Hodgkin, que ela apresentou. Primeiro, aquela questão bimodal, da curva bimodal, que a primeira curva que nós fizemos aqui em 1980
nós tínhamos um pico em torno de 8 anos de idade. Depois, em torno de 25, depois dos 60. Ou seja, nós tínhamos um pico na criança, que depois nós não fizemos mais outra curva, eu não sei como é que isso anda por aí. E outro ponto que ela falou, quando ela falou do Hodgkin geral, era a questão familiar, genética. Nós temos casos, Fernando, viu, Amanda? Nós temos irmãos com Hodgkin, primos com Hodgkin, mãe e filha com Hodgkin. Quer dizer, nós temos realmente algum... Claro que a gente não tinha condição de estudar, né? A gente só acompanhava e ficava rezando que tudo desse certo. Mas nós temos vários casos de parentesco próximo. Outra coisa que ela falou do ponto de vista clínico, a questão do prurido crônico, é uma coisa que realmente a gente tem que prestar atenção. Nós tivemos uma paciente, até uma farmacêutica, ela teve prurido por mais de 2 anos, Fernando. Ela tinha tomado tudo que era remédio. Um belo dia se descobriu ótimo. O nosso ambulatório de Hodgkin começou em 1980. Foi quando eu fiz a minha tese para titular. Realmente caminhou muito. Nós temos em torno de 1.800 casos. Nunca mais nós nos sentamos para fazer uma revisão de todos eles. Mas eu acho que no Brasil, organizado, ninguém tem uma estatística maior do que a nossa. O Dário sabe disso, o Dário é um dos componentes desse grupo. Você próprio, a doutora Clara, que não está mais. Eu não sei se a ACI está nos ouvindo, que a ACI hoje em dia é a responsável, é a cabeça, é uma pessoa por quem eu tenho o máximo respeito e amizade e confiança. Bom, Fernando, aí vamos aqui para o nodular. Para nós era assim, esclerose nodular é um bom prognóstico, é um melhor prognóstico. Aí depois, dentro da esclerose nodular, começaram a celularidade mista era o pior, né? Sempre foi. Então eu tenho que aprender muito ainda essa nova forma aí, mas em torno de 5% é uma coisa muito importante de ser estudada, né? Agora me preocupa um pouco tu está ouvindo? Eu estou ouvindo, eu tinha uma pergunta, mas pode continuar, por favor. Não, o que eu digo é assim, essa questão da recidiva frequente é um negócio muito importante de acompanhar. Como ela diz, tem que ter um segmento prolongado. Porque a gente dizia, Fernando, eu não sei hoje em dia como é que você diz, qual é o seu marco para dizer que o paciente está curado. Porque nas publicações anteriores, e o que a gente fazia, eram 10 anos. Olha, se você tiver 10 anos em remissão completa, se tiver Hodgkin de novo, ou então é outra. Não é isso daí. Você está curado. Hoje em dia eu não sei se a gente tem condição de mais cedo do que isso dizer. Então eu concordo quando ela diz que um segmento prolongado, e eu acho que isso é importante. E outra coisa que eu fiquei feliz, porque você sabe que eu sonhei a vida toda, logo que começou o transplante, foi um sonho que você e a sua equipe realizaram para mim. Foi o transplante para o Hodgkin. E eu sempre lhe perguntava pelo carteiro, você sempre me dizia que não era para o Hodgkin. E agora existe essa possibilidade de estudar o carteiro para o Hodgkin, porque é uma coisa que às vezes não dá certo os outros, né? Não entendo muito disso não, mas é uma coisa que me deixou assim um pouco satisfeita hoje. Fiquei muito feliz de ouvir essa sessão, porque eu acho que eu sou o passado dessa doença, graças a Deus.
Na verdade, obrigado, doutora Evelyn. Eu tinha uma pergunta, assim, a senhora tem noção do percentual de doentes com predominância linfocitária nodular na nossa casuística? Fernando, depende de quando teve De um 2000 certo. para cá, quando a gente padronizou a BVD, por exemplo, que eu acho que é Ai, uma... melhorou muito. A gente Mas, tem mas mais, assim, mas tem mais assim, esclerose. qual, assim, se, o nome, a minha curiosidade é saber quantos pacientes a gente tem com esse diagnóstico, como eles evoluíram. Acho que isso é um trabalho que a gente poderia Ah, fazer, sabe? isso eu tenho. Tenho Acho que a gente, tudo é, registrado. acho que a gente poderia dar uma olhada nisso e ver a evolução, ver quantos recaíram, qual foi a conduta. Acho que Tudo, ficava tudo. muito É interessante. isso aí nós temos. E, Predominância linfocitária era assim o melhor que a gente achava, né? pois é, a pergunta é o quanto isso aí de fato é bom. Essa é a pergunta, aqui no É. nosso meio, né? Esse é um Fernando, ponto. esse E, desculpe, é um não, levantamento que a não, gente pode fazer. Pode fazer. sim, claro, claro, com certeza. É E uma, aí, uma boa. eu, Fernando, Diga, doutor Dário. não, é só falando aí no número de casos que a Helena tem, que no Brasil ninguém tem. Eu estive no Rio de Janeiro quando ela tinha 1.000 casos. Agora ela está com 1.800, não é isso, Helena? É, Quando é. tinha 1.000 casos, eu fui lá no Rio de Janeiro, assisti uma discussão de casos clínicos com a Helena Jaffe, que é hemopatologista, né, que está na classificação do linfoma. E lá eu conversei com o Nelson Lispector, ele queria se associar conosco, porque ele só tinha 250 casos na nossa frente. Ele queria se associar com os casos da Helena para fazer uma publicação conjunta. Então, é só Com para certeza. reforçar isso aí, viu? Não, com certeza. Isso aí é de grande valor. Agora, com relação ao carticel que a senhora comentou, doutora Helena, tem que fazer um comentário. É assim, nesse caso específico, é porque esse linfoma aí está muito mais para difuso de grandes células B do que para Hodgkin, né? Para o É. Hodgkin, especificamente, CD30 positivo, o carticel ainda é estudo clínico, e ainda é mais do grupo da Universidade de Duke mesmo, e ainda assim, é um grupo isolado fazendo e é um estudo clínico. Então, não tem nada. Obviamente tem tentativas, mas ainda não é diferente de linfoma difuso e grandes células B, que está padronizado e como Uhum. uma terapêutica de resgate. Queria deixar aberto aí para perguntas, comentários dos estudantes, dos residentes e de mais alguém aí que queira fazer um comentário. Eu acho que o Gustavo poderia falar. Acho que o Gustavo foi que a gente pediu para revisar aquela lâmina, não foi, Gustavo? Foi isso mesmo, professor. Como Tá é que conseguindo me ouvir? conte a história aí do paciente para nós e como é a conduta? Pronto, professor, é um paciente que eu me lembre por volta de uns 45 anos. Ele, em 2013, é um paciente bastante ativo, acredito eu que atleta, jogador de futebol, alguma coisa assim. Começou a apresentar um quadro de citopenias, um mal-estar, uma dinamia. E quando começou a investigar, realmente uma plaquetopenia importante e perifericamente não se apresentava com linfonodomegalias importantes. O que ele tinha era um hepatosplenomegalia. Pela dificuldade de abordagem de algum linfonodo mais acessível, que eram mais intracavitários, foi realizada uma biópsia de medula óssea e nessa biópsia de medula óssea com a imunistoquímica foi dado esse diagnóstico de um difuso de células B rico em teixiócitos. E ele foi tratado em outro serviço, ele era externo ao nosso, foi tratado com 8 ciclos de R-CHOP ainda em 2013, se eu não me engano, e permaneceu em segmento clínico, ainda através do convênio, se eu não me engano, até mais ou menos 2016, 2017. Nessa época, ele apresentou um quadro de uma linfonodomegalia cervical, sem outros sintomas clínicos, sem citopenias associadas, não tinha mais hepatosplenomegalia, e aí fez uma biópsia excisional, que nessa época veio com hiperplasia reativa, realmente sem critérios para malignidade na amostra. E aí, com a excisão do linfonodo, já estava resolvido, porque era um linfonodo único.
E o paciente permaneceu até mais ou menos o início de 2024 sem sintomas, quando retorna com a apresentação de linfonodomegalia cervical. Dessa vez, foram linfonodos que foram gradualmente, ao longo de 2024, crescendo, aumentando em número também, e o paciente, mais uma vez, sem sintomas B, diferente da primeira apresentação. E aí, nesse momento, assim, ele já, atualmente, sem a possibilidade do convênio, teve uma dificuldade maior para o acesso à biópsia, para o acesso realmente ao estudo do caso, mas conseguiu, enfim, um acesso pelo Sistema Único de Saúde, fez a biópsia, conseguiu, inclusive, teve que levar para um laboratório externo, também não foi através do sistema público a biópsia em si. E aí, nessa segunda, realmente veio essa possibilidade do diagnóstico do linfoma de Hodgkin para predominância linfocitária nodular. Uma das coisas que veio à nossa mente, quando, assim, primeiro foi duvidar do diagnóstico, pela questão realmente de ser um diagnóstico mais raro, de ser um diagnóstico mais difícil, além da própria correlação com o rico em T. Mas o outro ponto, que era até um ponto que eu queria conversar com o senhor, era sobre justamente a proposta terapêutica, né? Ele vai retornar ainda no nosso ambulatório após essa revisão, mas é um paciente que já teve uma exposição importante a antracíclico. Ele já tem 400 miligramas por metro quadrado de doxo, por conta dos 8 ciclos de R-CHOP. Então, na estratégia quimioterápica, se fosse optada, a gente tem uma limitação, né? Justamente de ter que ter um cuidado maior em relação ao uso de antracíclico, tanto no ABVD quanto no CHOP, associado ao rituximab, claro. Com certeza. A gente vai ter que conversar sobre isso. Acho que o antraciclo talvez não dê para usar novamente. Como você tem um intervalo muito longo aí entre o primeiro tratamento e o segundo, teoricamente, talvez, como ele teve uma remissão longa, né? Ele teve uma remissão longa. Mas, assim, talvez a gente vai ter que pensar em imunoterapia e eu acho que talvez esse doente seja elegível até para uma consolidação como transplante autólogo, sabe? Porque a gente vai ter limitação agora porque o RABVD, quer dizer, vai entrar antraciclo também, né? Então, a gente vai ter essa dificuldade. E eu acho que a gente vai ter que encontrar aí uma forma de, talvez, fazer imunoterapia e associar, talvez, uma consolidação com transplante. Não sei. Porque é um doente jovem, né? Sim. 45 anos, eu acho, agora. O Um doente próximo. jovem. Né? Então, quer dizer, é uma recaída tardia, como a própria história da doença mostra, né? E aí fica difícil até você julgar, porque precisaria, a bem da verdade, revisar o material da primeira lâmina, né? Do diagnóstico lá atrás, né? Não sei se a Sim. gente conseguiria dar É, uma olhadinha. uma coisa assim, até eu não tenho muita experiência com o rico em T, realmente eu confesso que não consegui estudar muito a respeito, mas em relação à apresentação clínica, se tem uma apresentação talvez mais agressiva que a do predominância linfocitária nodular, porque teve uma diferença, né? A primeira vez ele tinha sintoma B, tinha citopenia, infiltração de medula, hepatosplenomegalia, dessa não, doença localizada, sem sintoma B. Ele tinha mediastino nessa primeira apresentação. Não, professor, era só alguns poucos linfonodos retoperitoneais que mal configuravam linfonodomegalia. Interessante, né? Talvez, eu não sei se a gente conseguisse resgatar esse material do diagnóstico lá atrás, foi 2013, foi? 2013, salvo engano, sim. Pois é, talvez até para rever e comparar, né, com esse atual e poder auxiliar aí até entender melhor o que aconteceu, se já era nodular lá atrás, ou, entendeu? Eu acho que isso talvez fosse importante para nós, até para ajudar as decisões, mas a princípio eu acho que não vai conseguir usar antracíclico, né, porque já a dose aí já está acima do que a gente habitualmente pode fazer, do ponto de vista de toxicidade. Então, a gente vai ter que encontrar uma alternativa. E tratar linfoma sem antracíclico é difícil, né? Então, é outra coisa que vamos ter que encontrar uma saída. Mas a gente discute no ambulatório e vê aí a melhor estratégia, tá? Então, Tranquilo. acho que eu queria terminar agradecendo a Amanda pela apresentação, excelente apresentação.
ao doutor Dário, à doutora Helena e ao doutor Eduardo pela participação, pelos comentários, certo? E a todos vocês aí pela presença e paciência. Acho que foi uma sessão muito boa e que colocou várias possibilidades aí da gente refletir um pouco sobre a complexidade dessa doença, né? Então, desejo a todos aí um bom resto de semana e obrigado. Até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau, Amanda. Obrigado. Até mais, Tchau, bom tchau. dia. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau, obrigada.